Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesta aula a gente vai dar continuidade à resolução da prova do vestibular da UES, Universidade Estadual do Ceará, vestibular 2023.1, primeira fase. Lembrando pessoal que a resolução da prova completa vai estar aparecendo aqui no card para vocês e também tem um link na descrição desse vídeo, certo? Nesta aula a gente vai trabalhar a questão número 18 e vamos ver o que é que essa questão diz. A questão número 18 é uma questão de geometria plana, pessoal, e ela diz o seguinte: em um plano, considere duas circunferências concêntricas, C1 e C2, cujas medidas dos raios em centímetros são respectivamente R1 e R2, com R1 maior que R2. Se a corda XY da circunferência C1 tangencia a circunferência C2 e se a medida do segmento XY é 16 centímetros, então podemos afirmar corretamente que a medida em centímetros quadrados da área da região do plano interior à circunferência C1 e exterior à circunferência C2 é. Então vamos lá, pessoal. Pegando as informações que ele deu aqui para a gente na questão, vamos tentar desenhar aqui a situação que ele descreve na questão para a gente poder tentar calcular essa área que ele pede para a gente calcular, certo? Então a gente tem duas circunferências concêntricas, ou seja, compartilham do mesmo centro, no qual o raio da primeira circunferência é maior do que o raio da segunda circunferência. Então a primeira circunferência vai ser maior que a segunda. Vamos representar isso aqui para a gente tentar resolver essa questão. Então aqui eu vou colocar uma circunferência azul, que vai ser a nossa circunferência C1. Vamos deixar ela aqui. E aqui eu vou colocar o nome dela. Vamos chamar ela aqui de C1, como ele pede na questão. E compartilhando o mesmo centro, a gente vai colocar aqui uma circunferência cinza, que vai ser nossa circunferência C2. Vou colocar ela aqui. Vamos imaginar aqui que ela tem exatamente o mesmo centro. Essas duas circunferências aí. Então essa aqui vai ser a circunferência C2. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Como ele fala na questão, o raio da circunferência C1 é maior do que o raio da circunferência C2. Aí ele diz o seguinte, que tem uma corda XY da circunferência C1 que tangencia a circunferência C2. O que é uma corda, pessoal? Um segmento de reta que vai ligar aqui dois pontos dessa circunferência. E esse segmento aqui, que ele denominou de XY, ele vai tangenciar a circunferência C2. Então vamos colocar essa situação aqui. Eu vou colocar em vermelho. Vou pegar aqui um ponto qualquer nessa circunferência C1. Vamos levar até outro ponto na circunferência C1, tangenciando, ou seja, tocando em um único ponto aqui na circunferência C2. É o que ele descreve aí. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Já colocamos aqui, vou colocar aqui a denominação, né? Esse aqui é o segmento XY. Essa corda aí é o segmento XY. Aí agora, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou traçar o raio da circunferência C2. Observa o seguinte. Se eu pegar o raio da circunferência C2 como sendo o segmento que vem aqui do centro até o ponto de tangência com essa corda aqui, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, ó. O ponto de tangência com essa corda, esse raio vai formar exatamente um ângulo de 90 graus com essa corda aí, ó. Então a gente vai ter exatamente um ângulo de 90 graus aqui, ó, entre o raio e a corda. Vou desenhar aqui para vocês. Então o raio da circunferência C1, que ele chamou de R2, né? Perdão, o raio da circunferência C2, na realidade, né? Que ele chamou de R2. Então vamos colocar aqui, ó, R2. Se eu traçar aqui do centro até o ponto de tangência, ele vai formar um ângulo de 90 graus com essa corda, né? Já que essa corda toca a circunferência C2 em apenas um único ponto. E agora, propositalmente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar o raio da circunferência C1 agora.
que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um segmento que vai do centro até o ponto Y, que vai ser também, né, o raio da circunferência C1. Então, esse aqui eu posso denominar ele como o R1, como ele diz aí na questão. R1. Isso aqui formou o quê? Se tem um ângulo de 90 graus aqui, formou um triângulo, então isso aqui é um triângulo retângulo. Observe também o seguinte, ó. Essa corda tangencia a circunferência C2. Então, o ponto aqui, ó, de tangência, ele vai dividir essa corda em duas partes iguais, certo, pessoal? Então, se o segmento completo ele tem 16 centímetros, isso quer dizer que a metade dele, se ele está dividindo em duas partes iguais, isso quer dizer que a metade dele, que vai ser esse segmento aqui, ó, desse triângulo que eu desenhei, ele vai ter exatamente 8 centímetros. Então tá aí a descrição completa aí com o desenho, né? Desenho completo que representa a situação descrita na questão. Aí ele pede a área interior à circunferência C1 e exterior à circunferência C2. Pelo desenho aqui você observa, pessoal, que essa área vai ser essa região azul, né? E a gente pode calcular isso como a área da circunferência C1, que é a área completa, menos a área da circunferência C2. Para calcular a área de uma circunferência, a gente sabe que a área da circunferência ela é dada por π vezes o raio da circunferência ao quadrado. Então, aqui a área que eu estou procurando, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área de C1 menos a área de C2. Então, a área de C1, ela vai ser o quê? Π vezes o raio de C1 ao quadrado, que a questão denominou como R1. Né? Então, fica R1 ao quadrado. Tranquilo? E a área de C2 vai ser o quê? Π vezes R2, né, que é o raio da circunferência C2, ao quadrado. Vou colocar esse π em evidência, certo, pessoal? Para facilitar aqui os nossos cálculos, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar π, que multiplica R1 ao quadrado, menos R2 ao quadrado. E aí, por enquanto, a gente para por aqui. Por quê? Porque eu não tenho o valor de R1 e de R2. Mas eu sei que aqui, ó, formou um triângulo retângulo. Nessa situação aqui, formou um triângulo retângulo. E eu tenho uma relação para isso no triângulo retângulo entre esses lados aqui, R1, R2 e 8. Que relação é essa? Teorema de Pitágoras, né? Aplicando Pitágoras aqui, ele fala que a hipotenusa ao quadrado, que aqui está representado por R1, a hipotenusa ao quadrado, que é R1 ao quadrado, ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter R2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Pegando aqui esse R2 e levando para o outro lado da equação, vou trazer ele para esse lado aqui. Ó. Se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, eu vou permanecer aqui com R1. R2 vai para o outro lado negativo. Trocou de sinal. E 8, que já está desse lado, vai permanecer. Ao quadrado dá igual a 64, né? 8 ao quadrado dá 64. Então, observe com o que a gente obteve aqui, pessoal. Olha só. R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado deu 64. É justamente o que eu tenho aqui, ó. R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Então, a gente só pegar o valor que a gente encontrou lá e substituir aqui no lugar de R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Isso vai ficar o quê? Ó? Vai ficar π, que multiplica R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado, vale 64. Então, π que multiplica 64. Então, a área azul, que é a área que eu estou procurando, ela vai ser o quê? Ó? 64 π. Eu vou circular de azul aqui para representar que é a área azul, a área que eu estou procurando. Olha só. A área azul,
a área que eu estou procurando, pessoal. Ficamos aqui com a alternativa A. Tranquilo, pessoal? Ficamos aqui com a alternativa A. Questão simples. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Acompanhe aí os próximos vídeos. Deixe o like nesse vídeo para dar uma força aqui pra gente, pessoal, se você gostou. Se inscreva aí no canal. E muito obrigado e até a próxima.